Tô com carinha de exausta, né? Exausta. Um dia cheio hoje. Cheio de lidar com essa galera que não presta. Elas conseguiram até entrar aí no meu canal e visualizar o que eu tô dizendo. Mas é como o meu amigo disse, o meu amigo falou hoje no canal dele. As coisas da internet, elas tanto podem ser usadas contra quem tá falando, como elas podem ser usadas como provas. Então, quando você sabe contundentemente o que tu tá dizendo, não tem o que temer. Eu tô batendo os queixos de frio, eu tô aqui no meu escritório, meu bebezinho tá ali do ladinho dormindo. E eu não quero perder essa oportunidade de gravar, já que hoje eu enchi o vídeo, os meus vídeos aí de assuntos e que mexeu um pouco com essa galera para estar acessando, porque a intenção do canal não é ter visualização. Eu não tenho intenção nenhuma em ter visualização. Eu tenho a única intenção de deixar registros públicos por causa da perseguição que a gente está enfrentando, política e judicial. Judicial não. A gente, quando não pode mais contar com a justiça, nem com a polícia, por enfim, qualquer motivo que você não possa mais contar com a polícia da tua cidade ou com a justiça, então você muda um pouquinho a maneira de agir, de interpretar as coisas. Então, o meu outro canal foi sequestrado, onde que eu falo das vacinocides, provas contundentes do que aconteceu com a gente. Hoje o amigo fez a live, ele mostra literatura, mostra o quanto que o Renato foi ceifado pelo sistema. Então eu não tenho dúvidas, não resta dúvida que a gente tá falando a verdade. Eu tenho todos os documentos em PDF que mostram os abusos da vacinocide na África, com as meninas, com casos de HPV, com as de como que foi introduzida essa cepa leucêmica nesse processo que eles fizeram do vacinocídio do H1N1. Tudo isso tem uns registros, a medicina, esse pessoal que caiu fora aí do sistema, eles sabem, já é de conhecimento da justiça também. E vai depender do que vai ser feito a partir de agora, nessa questão aí que eu quero levar em frente. Não quero mais falar dessas coisas, desses ataques que a gente está sofrendo. Esses ataques que a gente está sofrendo, eles são normalmente por causa dessa basura política, dessa divisão política que as pessoas, elas usam isso, sabe? Porque aqui eles têm um defeito. O defeito deles é defender tudo que não presta. Tu pode ver, é da professora aposentada, o sensei. Eles correm para os braços de quem? Daquela pessoa que a vida inteira eles criticaram em tudo. Então eles correm para essas pessoas, eles têm esses problemas de relacionamento, e a gente fica envolvida em tudo isso, porque como a história, a carne da gente é nova, os sanguinários eles usam isso para destruir reputação, para destruir qualquer coisa que a gente tenha construído. Hoje me deixou sentida quando o Mateuzinho chorou agora de noite, porque ele tentou atribuir a uma atividade, mas eu senti que não era isso, eu senti que ele estava aceleradinho, sabe? Que é consequência de todo o dia tenso que a gente teve. Porque aí quando você começa a puxar a cordinha, sabe? Você dá uma chacoalhadinha assim e despenca, né? Despenca todo mundo, né? Aí elas vêm com tudo, que elas querem chamar atenção, elas querem ser notadas, e eu fico nesse meu mundo e não dou muita credibilidade para elas, não, para se meter na nossa vida. Então elas ficam atrás dos muros, como eu falei no outro vídeo, elas ficam planejando dia e noite, incessantemente, né? Mas a pergunta que eu tenho para elas é a seguinte:
Por que que essas vadias querem tanto os meus filhos na escola? Por quê? Por que que essas vadias políticas querem tanto os meus filhos na escola? Porque lá elas têm a cartilha exatamente de como pegar o botãozinho, né, a chave de fenda e começar a manipular, que é o que aconteceu com o Serginho nesse ano de classes que ele teve aqui, que no caso lá naquela bagunça do Henrique Veras. E todo o problema com droga lá na frente da escola, metros de uma delegacia, eu não tinha queixas lá que estavam metendo coisa na memória do meu filho, a não ser encher cadernos. Lá era o problema não era uma professora drogada, era a condição do ambiente da Lagoa da Conceição. Pegar barco, era toda essa situação e a frente da escola, que simplesmente era uma mina de traficante lá. Isso que me incomodava. Um pouquinho de perseguição religiosa também metida no meio ali, quando a gente deixou de frequentar aí uma religião. Mas é bom falar porque elas não achar que a gente só acusa professora maconheira, que a gente tá chamando só todo mundo de maconheiro, porque eles gostam de generalizar. Faz parte do show do socialismo, né? Elas pegar uma ponta e generalizar. E a gente não quer generalizar, a gente quer. A hora de juntar o saco de gato, quando elas estão reunidas no bolinho de tudo que não presta, a gente ajunta. E a hora de separar, a gente separa. Que é o caso dessa pessoa hoje que eu botei no meu vídeo, a limpinha ali, que saiu querer conversa, mas não teve autonomia, autossuficiência, decência de quando eu convidei para vir debaixo das minhas câmeras, entrar na minha casa, certamente que eu não ia espancar ela debaixo das minhas câmeras e não ia convidar a entrar na minha casa para espancar a pessoa, né? Mas olha o nível que elas me consideram de loucura. A hora que eu chamei essa diretora aposentada, que é irmã da outra perigosa que destratou meus filhos, atropelou para casa, e segundo o Serginho, ela falou que eu merecia ser presa, assim como a defunta falou que a mãe de vocês tem que ser presa, ela vai ser presa. Olha a loucura! Quem quer tirar filho de cadeia, sabe? Se unindo com uma ex-diretora que não tem moral nenhuma para falar nada aqui no lugar, para dizer que eu tenho que ser presa, embasadas no que elas dizem isso para as crianças, tocam as crianças que nem animais, para ver se eu pego um pau sagrado e vou lá fora e dou na cara delas para elas dizer que têm razão. Então eu estou aqui a essa hora fazendo meu pequeno vídeo. Elas esqueceram o que elas fizeram no ponto 16. Esse é o ponto que eu quero registrar nesse vídeo. Elas esqueceram todo o conluio que elas tiveram lá no ponto 16. Tudo aquilo que foi feito lá. Elas esqueceram. Elas esqueceram que elas tiraram luz, água das crianças. Hoje o policial ambiental, que é metido a entregar cupomzinho da água, estava aqui. Mas ele veio aqui na frente falar com o drogadinho ali do lado, ele ia comer cupomzinho. Porque ele já tinha lá embaixo perguntado para o Renato que agora eles iam arrancar a instalação de água que supostamente o Renato fez junto com o Daniel para fazer uma nova, ele e o Samuca. O policial ambiental e o Samuca. Eles não são capazes nem de dar manutenção aqui, de saber quem tem água da associação e quem não tem, porque eles foram acreditar na louca que disse que não, que todo mundo estava com outro ponto e tal. E eles nem sabem, porque eles não têm conhecimento. Quem mexeu nisso aí foi o Renato. O Renato sabe quem está com os registros ligado lá na nossa antiga rede e aqui nessa suposta associação que é outra fraude, uma baita fraude daqui. Não fazem nada, a não se trazer cupomzinho. Eu já ia fazer esse policial ambiental fora
época de serviço dele, comer com pãozinho, porque ele já sabe que aqui na minha casa não tem esse tipo de folia. A gente já explicou, a gente é muito lúcido contra essas coisas e não vai deixar isso nos incomodar. Porque se até isso for nos incomodar, daí é complicado, né? Lá no Ministério Público ficou muito claro que eles tinham tantas horas lá no ponto 16 para ligar o que eles tinham tirado de nós, né? E a gente observou muito bem o comportamento de todas essas supostas autoridades de associação, no caso com a gente. Eles não são tão limpinhos, por isso que eles se unem com os cacarecos aqui. Então eles vão defender o quê? Eles querem. O policial ambiental foi lá na obra que foi roubada a madeira. Diz, o Heré roubou. Para eles não interessa quem é o receptador de furto. Por isso que nunca resolve o problema. Meus filhos assistiram, eles viram onde estava essa madeira, tudo sendo removida de volta para a obra. Então o que que acontece? Eles não têm como contar a mentira deles assim e fazer todo mundo acreditar, mas para ver que desde as autoridades locais, a corrupção, a mentira, sustentar a mentira, sabe? E eles se sentem muito potentes. Eles se sentem potentes, porque agora, imagina, o policial ambiental tá unido aqui com nós. Tem dois aqui, né? Não vou citar o nome deles. Do outro eu posso citar o nome, porque como ele também trabalha na escola, ele tá tão ligado em vir aqui contar, ver o que está acontecendo aqui na minha região, aqui, que lá agora, lá no 16, está tudo que não presta, né? Tudo que não presta está lá instalado lá. Eu já disse que lá pode ser a praia da maconharia, pode desenvolver os maconhódromos, pedir autorização lá, tudo para botar os alvará deles, o que eles quiserem lá. Aqui não. Aqui em Roda dos Meus Filhos, não. De forma alguma, eles não podem ter esquecido tudo que eles aprontaram lá, esse sem vergüença. Não adianta eles virem aqui dizer que eles são nativão, bonzão, bonzinho, e que eu sou, segundo hoje, meu marido me trouxe a informação da conversa que ele ouviu, né, dos Cláudios, que a ruim sou eu, né, a pessoa que não sabe se posicionar, se comportar, sou eu, significa que eles estão fazendo toda essa discórdia de travar a guerra do jeito deles, virando sempre o que eles são, jogando no lombo dos outros, né? E eu volto a fazer a pergunta: o que que essas vadias querem tanto minhas crianças na escola? Elas não têm que querer nada, elas estão aposentadas, defendendo o ladrão, receptor de furto, droga, drogadição, traficante, tudo que não presta. E querendo dizer que o lugar é bom, que não tem nada disso. E eu tô tantos anos falando, mostrando, gravando, para ouvir que o Renato apanhou na cara de um drogado, porque eu não sei me posicionar. Um drogadinho, filho de drogadinho mandado e puxar encrenca em trapiche? Assim como se nós temos que calar a boca para tudo ou se sumir. Esse é o nível. Agora, olhar para trás, que eles engravidaram a prima, a irmã, que eles não são tão limpinhos. Eles não olham. Eles não olham para a putaria deles. Eles querem agredir a família alheia. Foi o que eu disse hoje pro Alan, ele veio aí. Eu disse, mas para vocês não interessa que a gente não come carne nem peixe e que a hora que voltar a comer é tudo devagar. Vocês não estão nem aí para a doença que a gente está enfrentando. Isso aí não pode falar de doença. Não pode, a gente tem que dizer que tá tudo curado, e o amor, e viva o amor, e ha. Tentaram sequestrar nossas crianças, vender pro quinto dos infernos, mas agora a gente vai lá e vai botar na escola, né? Porque a Lisete é uma mulher muito boa, né? E elas não tem como continuar do jeito que tá, elas têm que se meter na minha vida.
Elas têm que se meter na minha vida. Segundo a tia Naná, não foi ela que ligou no conselho. Não, tia Naná, não foi você. Você só sabe de tudo e participou de tudo. Você só ancorou as vadias que ligaram. Eu sei quem ligou. Você não se preocupa. Eu tenho informante para tudo que é lado. Assim como eu tenho os infiltrados nas instituições para vocês, e o comunismo e o socialismo de vocês, eu também tenho os meus infiltrados para todos os lados, para todos os objetivos. Você não precisa se preocupar. Eles moram na montanha encantada. Então vocês não vão ter acesso. Vocês não vão ter acesso nem a eles e nem às tecnologias deles, porque eles não trabalham com gente do naipe de vocês, de nenhum de vocês. E eu não quero mais minhas crianças ansiosas, se sentindo assim como eles estão se sentindo. Um tendo vergonha de repetir as palavras das vadias que atropelaram eles para casa, que nem se eles fossem animais. Porque aqui vocês tratam melhor esses gatos da política que os meus filhos. Sua sem vergüença. Vocês são sem vergüença. E eu repito quantas vezes na tua cara, tia Naná. Vai cuidar do teu marido. Vai cuidar do teu filho. Tio Cláudio, eu sei me posicionar. Muito bem. Muito bem. Na tribuna, na vida, no telefone, no que for. Vocês estão enganados. Vocês estão enganados. Vocês não conseguem olhar pro rabito de vocês. É só isso, cara. Olha pro rabito, né? Amanhã eu vou entrevistar a defuntona. Vamos ver o que ela tem a dizer. Por que que a mãe dos galeguinhos tem que ser presa, eximada, eliminada, eu quero dizer, eliminada do mundo, do planeta. E ela tem que ficar ali fingindo um brilho que ela não tem. Fingindo um brilho que ela não tem. Vamos ver o que ela vai ter para dizer. Né? A gente vai fazer nesse nível. A coação, vamos perguntar para o sensei também. Qual o grau dele, né, de opinião, né, em relação aos fatos, aos atos, aos autos, né, porque aqui a nossa delegacia, ela é bem imparcial, ela ouve todo mundo. Vamos ver o que eles têm para dizer. Depois a gente comenta. Se eles tiverem uma coisa que presta, porque se eles vier com covardia, eu não vou nem... Eu só vou dizer assim, ó, não tenho nada mais para falar com essa gente. Porque na covardia deles eu não me meto. Simples assim, eu não me meto. Ou eles partem para um outro nível, ou não me meto. Não quero saber. Não repito mais cenas como essa. Só que eles vão respeitar meus filhos. Porque se eles não respeitar meus filhos, essas instituições aí que não vale nada, vai rolar a cabeça aí. É assim que funciona. É para isso que vocês existem. As minhas crianças não estão em risco da parte da família. Elas estão em risco da parte de uma comunidade delinquente, decadente, débil mental, drogada, zumbizada, cheia de vacinocídio nos cornos, e que não aguenta ouvir a verdade. Ai, porque tudo dói, porque tem que ser amor. Sim, amor. A gente dá muito amor para as crianças. Amor demais. Amor substancial e verdadeiro. De padres e madres competentes. Porque nós não... Hora do almoço tem a comida sana. Hora de estudar. Hora de culpar, hora de divertir, hora de ficar nas oficinas, no escritório com a mãe, disciplina, amor de verdade. Não é esse amor, essa putaria, falsidade. Num dia tava ali jurando amor pro Heré, no outro dia tava querendo matar, porque não tinha nada a ver com o roubo que ele trouxe a madeira para sua casa. Quanta mentira!
Claro que é mentira. Muita mentira. Vocês sabiam de tudo, encomendaram, acharam que ia passar de fininho. Mas daí vem a bocuda da delegada aqui, ó, com o seu distintivo e acaba com tudo. Aí não tá bom. Claro que não vai tá bom. Não tá bom para vocês, não tá bom para mim e nem para minhas crianças. Hora de arrumar um rumo na vida. Subir de nível e parar com a fofoca e destruir os meus anos de carreira que eu conquistei. Destruir. Destruir como? Pro meu trabalho, tudo que a gente tem é a alma de artista da gente. E quando uma sociedade decadente destrói a alma de um artista, destrói as crianças da artista, vocês destroem a vida de vocês. Simples assim. E esse é o recado que eu tenho dos homens da montanha para as beldades que não têm vergonha na cara e que, bens a Deus, que aprendam comigo alguma coisa. Porque se tem uma coisa que vocês têm que entender, é que eu tenho ancestralidade. Eu tenho ancestralidade, isso me difere um pouco. Não estou dizendo que vocês não tenham, mas talvez vocês não exercitem. É diferente, eu exercito a minha ancestralidade. Eu não tenho medo de nada e nem de vocês. Por isso que eu posso ser a delegada e ter meu distintivo, minha própria delegacia, minha própria jurisdição, depois de toda a injustiça de chegar ao ponto de pendurar uma bandeira do Brasil com uma camisa do meu filho ali, da última religião que a gente frequentou, sinalizando que a brincadeira acabou. Eu estou dando a resposta onde eu falei, né, sobre ninguém está interessado. Ninguém está interessado nessas coisas, né? Mas eu não quero nada que possa influir negativamente nos meus filhos. E assim deveria ser todas as mães. As mães que já não estão nessa vibe, elas têm que sumir do mapa como mãe. Sumir. Ou resgatar a sua ancestralidade, alguma coisa de bom. Fazer um resgate de si mesmo. Essa é o recado da montanha. Ah, não, esse é da Meg. Da montanha eu já dei antes. Então, boa noite.